Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu tô aqui gravando mais uma aula para vocês. Muita saudade de vocês, que a gente está sem aula, atividade síncrona já há um tempo, né? Mas a gente vai levando, vendo como é que dá para fazer as coisas, né? Ainda mais nesse finalzinho de pandemia. Mas vamos que vamos, bora que bora. Vou trazer mais uma aula para vocês hoje aqui a respeito de material genético. Essa aula sobre material genético ela é interessante porque, como a gente começou a trabalhar essa parte de biotecnologia, a gente consegue, através do entendimento, né, de como é que funciona, como é que é literalmente o material genético, a gente consegue diferenciar essa parte de biotecnologia clássica, que a gente viu até agora, que a gente estava trabalhando inclusive, que vocês viram, né, a parte de melhoramento de espécies, de aprimoramento de cultivares, né? A gente fala, por exemplo, no caso do trigo, do milho, do arroz, ou ainda se a gente pegar animais, né? Uma vaca que antes dava 3, 4 litros por dia, hoje em dia já pode dar 30 e poucos litros por dia, né? Então, a gente está falando nessa brincadeira de biotecnologia clássica. E o que separa a clássica da moderna é exatamente essa parte de manipulação do material genético, né, que ela se dá ali perto de 1970, alguma coisinha, quase 1980, tá? Mas para poder entender a partir dali da biotecnologia moderna, que é o que a gente vai começar a ver agora, a gente tem que entender primeiro o que é o material genético e como que isso funciona dentro da nossa célula. Isso é só uma prévia, tá? É só para a gente poder tentar entender como é que essa coisa funciona, mas o principal é que depois dessa aula, essa atividade assíncrona que a gente está tendo, a gente vai voltar nesse tema de novo, na atividade síncrona, e a gente vai estar discutindo essas coisinhas todas, tá legal? Então vamos lá, vamos começar a dar uma olhadinha no material. Então aqui nós temos a chamada biotecnologia moderna, como eu falei para vocês agora, né? E ela vai trabalhar com esses materiais genéticos, tá? Então, deixa eu só marcar aqui. E do que ele é formado, esse material genético? O material genético ele é formado principalmente do que a gente chama de nucleotídeo, tá? Esses nucleotídeos, eles são a união de três moléculas, tá? E uma delas, no caso, seria o que a gente chama de fosfato, é uma molécula de fosfato. Ela está unida a um monossacarídeo, a um açúcar, né? Uma molécula única de açúcar, um açúcar com 5 carbonos, tá? E no caso aqui, reparem que eu coloquei aqui um 3' e coloquei aqui um 5'. Tá? O que é esse 3' e esse 5'? Daqui a pouco a gente vai tentar entender melhor, mas a priori é a numeração do carbono. Então nós temos aqui um carbono que a gente chama de 3' e um outro carbono aqui que a gente chama ele de 5'. Tá legal? E junto a essa pentose a gente tem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada vocês já viram em outras aulas, até a aula com a tia Cotinha, né, que existem ali pelo menos 4 tipos de bases nitrogenadas. A gente vai entender que existe mais uma aí nessa brincadeira, depois a gente vai ver melhor por quê. Tá? Então essas bases nitrogenadas é o que vai estar dando a característica do meu DNA. Vocês já ouviram falar na uracila, já ouviram falar na timina, citosina, guanina, adenina e assim por diante. Né? Então aqui nós temos os tipos de carboidrato que a gente tem ali, os tipos de pentose que nós temos a chamada ribose, como eu falei, é um açúcar com 5 carbonos, né? E nós temos a chamada desoxirribose. A diferença básica entre as duas é o que? Aqui eu tenho o que? Uma desoxirribose. Então eu tenho um oxigênio a menos na molécula aqui que vai estar originando meu DNA. Tá? Uma molécula a menos em relação à ribose. Tá? Uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio. Tá? As bases nitrogenadas, como eu falei para vocês agora, nós vamos ter ali no RNA, nós temos a adenina, uracila, está aqui destacada em vermelhinho, que ela vai ser diferente, a citosina e a guanina. No DNA só muda aqui em relação à uracila, nós vamos ter a timina. Tá? Então a diferença básica entre uma RNA, uma molécula de RNA e uma molécula de DNA, qual é a diferença entre as duas? A de DNA, vocês vão ver ao longo dessa aula, que é uma fita dupla. Tá? E enquanto o RNA é uma fita simples. Já no caso do DNA, a gente acabou de falar, né? A pentose é uma desoxirribose e a pentose no RNA é uma ribose. Base nitrogenada, como eu falei também agora de pouco, no DNA nós vamos ter a timina, enquanto aqui no RNA nós temos uma uracila. Outra coisa no caso também, o DNA é uma molécula estável, ela não se degrada, tá? Já no caso do RNA, ela tem como característica ela acabar sendo degradada, tá? No caso dos eucariontes, o DNA ela nunca vai sair dentro daquele envoltório nuclear, dentro da carioteca. Tá? Já no RNA, dentro do grupo dos eucariontes,
o RNA, ele obrigatoriamente, ele depois que é produzido, ele sai de dentro da carioteca, tá? E no caso aqui, o DNA, ele passa por um processo de duplicação. Cada vez que uma célula tem que se reproduzir, ela vai duplicar o material genético dela e vai acabar separando então esse material em duas células, tá? No caso do RNA, eu vou fazer o que a gente chama de transcrição. Eu vou selecionar um trechinho do DNA, na verdade eu seleciono vários trechos do DNA, né? E a partir desses vários trechos eu vou tirando moléculas de RNA. Tá? Então esse processo que a gente vai fazer é o que a gente chama de transcrição. Vamos entender esses dois processos hoje nessa aula, né? Então, a duplicação é o processo de formação de cromossomos. Vocês já ouviram falar em cromossomo para ir para cá, né? Cromossomos são meus alunos, tendo aula de biologia comigo, né? Cromossomos felizes de ter aula com o professor. Brincadeirinha, piadas à parte. Nós temos então que o cromossomo, vocês já ouviram falar aí que o ser humano tem 46 cromossomos. A gente vai ver que essa história não é bem assim, mas a priori a gente vai entender como é que se formam esses cromossomos, né? Na verdade, a célula só vai formar o cromossomo quando é o processo de duplicação, né? Todos os fragmentos de DNA passam pelo processo antes de mitose. Então, toda célula que vai se dividir em duas células, obrigatoriamente ela tem que duplicar o material genético dela, né? Então, se é uma célula, de uma célula vão originar duas, todas elas geneticamente idênticas, então eu tenho que, antes de dividir aquela célula, duplicar o material genético, tá? É um processo que a gente chama de semiconservativo. Vou explicar daqui a pouquinho por que a gente chama de semiconservativo, que só falando fica difícil de entender. E ocorre sempre no sentido do carbono 3 linhas, 5 linhas. Vocês vão entender melhor também quando a gente estiver olhando no esqueminha, tá bom? Então aqui, desenhei para vocês aqui, esquece um pouquinho esse desenho aqui de baixo, coloquei aqui um esqueminha para vocês. Faz de conta que essa linha aqui é onde você tem o fosfato e a pentose, e aqui nós temos bases nitrogenadas, a adenina, a timina, a citosina e a guanina, tá? Para poder se unir a outra fita que eu tenho aqui do lado, eu vou ter as chamadas pontes de hidrogênio. E se vocês lembram, eu falei com vocês agora de pouco, que a fita ela é dupla de DNA, tá? Então aqui eu tenho essa fita aqui no sentido 3 linhas, 5 linhas, e essa outra linha, essa outra fita aqui, como eu falei agora, é uma fita dupla, no sentido inverso, 3 linhas, 5 linhas, no subindo aqui nesse caso. Reparem que eu coloquei aqui para vocês de ponta cabeça, inclusive, tá? E como é que acontece esse processo de duplicação? Vai passar uma enzima aqui, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio, quebrando essas pontes de hidrogênio, essa fita ela vai se abrindo, conforme ela vai se abrindo, vai passar aqui uma DNA polimerase, ela vai identificar qual é a base nitrogenada aqui e vai colocar uma outra base nitrogenada aqui, um outro nucleotídeo aqui, e vai fazendo uma nova fita a partir desse molde. Do outro lado a mesma coisa, a polimerase ela vai reconhecer qual é a base nitrogenada que está tendo aqui e vai fazendo uma outra fita desse outro lado, tá? Coloquei aqui em vermelho, destacado, é o que a polimerase ela fez. Então a polimerase ela passou aqui, foi lendo essa fita, foi colocando esses outros nucleotídeos desse lado. A mesma coisa desse lado aqui, essa fita original se mantém, tá? E a polimerase ela vai passando aqui, encaixando tudo direitinho também outra fita, tá? Por que ela é chamada de semi-conservativa? Porque cada DNA filho que foi originado aqui, ela mantém metade do DNA mãe. Então isso aqui seria o DNA mãe, eu abri, metade vai ficar para uma fita de DNA, a outra metade para outra fita de DNA. E aqui eu vou originar duas novas fitas. Então é isso que eu chamo de semi-conservativo, tá? Vamos tentar entender agora esse esqueminha aqui de baixo. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui em cima, só que a gente está observando um pouquinho mais de longe, tá? É como se você estivesse pegando um fio da blusa de vocês, né? Um fio de linha. Agora que você olha de longe, é um único filamento. Agora, se você vai aproximando um pouquinho mais a visão, você consegue ver que nós temos ali vários filamentos dentro dele, né? E vou olhando cada vez mais perto, você vai ver que ela é feita de cada vez mais fragmentos menores nessa brincadeira. Então aqui é a mesma coisa. Eu peguei esse trecho aqui da fita de DNA, vamos supor que seja esse trecho aqui até aqui, né? Então aqui eu vou ter só que esses risquinhos que aqui que eu estou colocando em destaque aqui, só que são as chamadas pontes de hidrogênio. E por que ela está torta desse jeito? Porque imagine que isso aqui é uma fita paralela, né? Nós temos duas fitas aqui, é uma fita paralela, e ela está descendo como se fosse então aqui uma helicoidal. Então tenta usar a imaginação aí para vocês. Imagine que isso aqui está, no caso aqui ela está girando nesse sentido aqui, tá?
Eu coloquei sentido errado. Então aqui ela está girando e ela está, no caso, se torcendo. Então seria como se fosse as duas laterais de uma escada e eu começo a torcer e a girar ao mesmo tempo. Então eu vou fazendo essas ondinhas aqui, tá legal? Então aqui eu tenho essas bases nitrogenadas, vamos supor que esse aqui dessa adenina e essa timina, elas seriam esse primeiro aqui. Então aqui eu teria aqui a adenina e aqui nesse outro cantinho nós teríamos a timina, tá? O que acontece? Eu falei para vocês que aqui vai passar uma enzima, vai abrir isso aqui. Então aqui eu estou abrindo a minha fita. Conforme eu vou abrindo a minha polimerase, ela vai passando, ela vai gerando uma nova fita. Tá? Depois, quando eu finalizo o processo, quando passo a polimerase em toda essa primeira fita, então aqui eu vou ter, como eu falei, a fita original, a fita, eu falei, era semi-conservativa, ela se mantém aqui desse lado, e aqui a outra fita em vermelho, que ela também se mantém aqui desse outro lado, né? Então aqui a partir de um único filamento de DNA, eu vou originar 2 filamentos de DNA, tá legal? Essa figura toda aqui eu copio para o próximo slide, vocês estão vendo exatamente a mesma coisa aqui. Por que eu fiz isso? Para a gente tentar entender agora a figurinha de baixo. Tá? Assim como eu peguei na figura anterior esse trecho aqui e ampliei, vocês estão vendo esse? Então a mesma coisa agora aqui. Eu estou pegando então um trechinho pequenininho aqui, vamos supor que seja esse aqui que está meio defeituoso aqui, e eu ampliei, vocês estão vendo isso aqui. Então aqui vocês estavam vendo, por exemplo, uma fita dupla, e aqui vocês estão vendo um único filamento, como eu falei agora de pouco na história da linha. Vocês estão vendo ela mais de longe, então vocês conseguem ver um único filamento nessa brincadeira. Tá legal? Então aqui, essa fita, ela começa a ser aberta, como eu falei aqui para vocês. Então aqui ela já está sendo aberta. Aqui está passando a minha polimerase e ela está fazendo outra fita aqui. Não dá para ver que a gente está olhando de longe, mas então tem uma outra fita sendo formada aqui desse ladinho, tá? E aqui no final eu tenho então duas fitas filhas. Então esta primeira fita que eu tenho desse lado seria essa fita que está sendo formada aqui nesse sentido, tá? E essa outra fita que eu tenho aqui sendo formada, ela está aqui do outro lado. Reparem que eu não fiz um X, eu não fiz que essa fita e essa outra fita aqui. Então o cromossomo, na verdade, ele não é um X, tá? É isso que a gente tem que entender. É uma fita que está aqui desse lado, paralela a essa outra fita que está desse outro lado. Aí o que é essa bola amarela que você colocou aí, professor? Essa bola amarela que eu coloquei aqui para vocês, na verdade é um adensado de proteína, um conjunto de proteínas que segura uma fita junto da outra, para não ficarem passeando para lá e para cá dentro da célula, tá? E no caso isso aqui é um centrômero. E esse centrômero só vai ser rompido na hora que a célula efetivamente ela estiver dividindo o material genético para depois se dividir, tá legal? Então aqui, o que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá eu tenho então essa fita aqui, ela começa a se enrolar em volta de proteínas, que eu chamo de histonas. Esquece esse nome, depois a gente vai ver isso aí com mais calma, tá? E conforme ela vai se enrolando nessas histonas, essas histonas elas vão se organizando em uma helicoidal. Então ela está pegando aqui, ela está se grudando aqui e ela está fazendo um movimento aqui em helicoidal. Tá? Então esse braço que é desse tamanho, reparem que ele fica mais grosso porque ele está todo enroladinho aqui. Tá? A mesma coisa esse outro braço, ele vai estar aqui e assim por diante. Tá? Mas o mais importante aqui é vocês lembrarem que isso aqui é uma fita de DNA e essa aqui é a outra fita de DNA, toda idêntica a essa primeira. Tá? Então isso aqui é a cópia idêntica dessa aqui, como a gente viu lá no primeiro esqueminha. Tá legal? Ah, esqueci de colocar aqui para vocês. Reparem que aqui eu dei nomes para essas estruturas. Então a célula, se ela não está se reproduzindo, ela tem os filamentos de DNA dentro do núcleo dela que a gente chama de cromátide. Tá? Então uma célula que está lá fazendo o que ela tem que fazer, se for desculpa, se ela for uma célula do estômago de vocês, ela vai estar produzindo enzimas digestivas. Tá? Então no caso ela está nesse formato de cromátide produzindo essas enzimas. Se ela estiver ali, sei lá, no fígado de vocês, produzindo também alguma outra coisa, alguma enzima, é a mesma coisa, ela vai estar nesse formato, sendo lida e produzindo então o material que precisa ali para fazer uma enzima. Tá? Agora, aquela célula, ela começa a entrar em um estágio para se reproduzir, começa a entrar no estágio pré-mitótico, que a gente fala, tá? Daí ela começa então a fazer uma duplicação do material genético. Tá? E no final, quando eu já tenho ali propriamente dito acontecendo
a minha duplicação da célula, esse material genético ele vai se condensar e depois ele vai separar. Tá legal? Bom, falando agora em RNA. Como é que o RNA ele é produzido? Ele é produzido por um processo que a gente chama de transcrição. Tá? Eu não vou mais copiar agora a fita inteira do meu DNA. Eu só vou copiar pequenos trechos dentro da molécula de DNA. Eu posso pegar um filamento, uma cromátide, como vocês viram ali no slide anterior, vou abrir pequenos trechos dentro dessa cromátide e vou produzindo RNA a partir desse DNA. Tá? Aqui eu coloquei para vocês que a gente forma a partir desse princípio aí 3 tipos de RNA, que é o que interessa para a gente. Na verdade existem vários tipos de RNA, tá? Mas o que interessa para a gente aqui no ensino médio, na aula de hoje, são praticamente só esses 3 tipos. Tá? O que a gente chama de RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele carrega um código de como deve ser a proteína. Então a proteína ela vai ter uma determinada sequência de aminoácidos, tá? E quem vai ditar essa sequência é esse RNA mensageiro. Tá? Já vou comentar sobre isso aqui. E o RNA transportador, como já diz o próprio nome, ele vai estar transportando alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Ele vai transportar os aminoácidos para poder fazer a proteína. Tá? Então aqui eu tenho a sequência dos aminoácidos, aqui quem transporta os aminoácidos, aí esse último é quem vai ler essa sequência para poder falar qual é o aminoácido que vai entrar. Então eu tenho que ter um maquinário dentro da minha célula para poder traduzir essa mensagem e colocar os transportadores na ordem direitinho para colocar os meus aminoácidos na sequência que eu quero. Quem vai estar lendo isso aí dentro do citoplasma da gente é o RNA ribossômico. Tá? Por que eu coloquei aqui a vacina da Pfizer da Moderna? O que é interessante vocês saberem, tem muito profissional que está por aí falando uns absurdos enormes, uma fake news maravilhosa, de que essas vacinas de RNA vão interferir no material genético da gente. Não, isso é mentira. Né? Isso é fake news, como vocês falam para ir para cá agora. Por que ela é fake news? Cara, eu acabei de falar para vocês, a molécula de RNA ela é instável, ela vai desaparecer. Tá? Então, essa vacina da Pfizer ela carrega uma molécula de RNA mensageiro. E essa molécula de RNA mensageiro é só a receitinha de como fazer uma das proteínas desse vírus, né, que a gente chama de coronavírus. Por quê? Porque ele tem uma coroa em volta. E quem que é essa coroa, na verdade, é uma proteína que a gente chama de proteína spike. Então eu não vou fazer o vírus inteiro, eu só vou fazer essa proteína que a gente chama de spike. Tá? Depois que eu fiz essa proteína que a gente chama de spike, tá, esse RNA ele vai desaparecer. Ele não vai entrar no seu DNA, ela não vai interferir em mais nada. Ela só vai usar o maquinário da sua célula para produzir essa proteína spike. Ah, professor, então eu vou morrer. Não, você não vai morrer por causa disso. Porque depois que eu fizer essa proteína spike, ela vai para fora da célula, o sistema imunológico de vocês vai interpretar, vai descobrir o que é essa proteína spike, vai ver que ela não faz parte do teu organismo e depois ela vai desaparecer. Essa proteína ela vai ser consumida pelo sistema imunológico de vocês. A partir dali, o meu sistema imunológico então agora já sabe como é que é uma proteína spike, já sabe que caso ela aparecer por ali, ela vai ter que ser combatida. Então a informação já está armazenada no meu sistema imunológico. Tá? Então, mas então por que eu preciso tomar uma segunda dose? Porque numa primeira dose você está sensibilizando as células, o seu sistema imunológico. Numa segunda dose você está reforçando que aquela informação existe. Tá? E daí essa informação vai ficar armazenada. Aí de repente, como é que isso pode acontecer de eu ter que tomar uma terceira dose, uma quarta dose? Porque essa proteína spike ela pode sofrer mutações. Ela sofrendo mutações, eu preciso então colocar novas receitas de como fazer então essa proteína spike e ensinar o meu sistema imunológico a reconhecê-la. Tá? Então é assim que funciona essas duas vacinas aí da Pfizer e da Moderna. Na aula de vacinas, mais à frente, quando a gente estiver falando de biotecnologia de vacinas, a gente vai entrar de novo nesse assunto e eu explico melhor para vocês. A aula de hoje é sobre transcrição. Então vamos ver como é que isso acontece. Peguei a mesma molécula de DNA que eu estava dando como exemplo ali anteriormente, abri também do mesmo jeito, eu vou abrir as células de hidrogênio daqui, vou rompê-las, abrir a molécula e aqui vai passar uma RNA polimerase. Ela vai fazer um polímero de RNA. Tá? Então ela vai ler aqui, depois que ela leu, ela fez a fita de RNA, isso aqui vai se unir novamente e volta a ser uma molécula única. Reparem que ela essa primeira. Aí o que é essa outra molécula? Essa molécula que o meu RNA polimerase ela fez.
ela sempre vai ler no sentido, esqueci de colocar aqui, né? 3 linhas, 5 linhas, tá? Lendo nesse sentido 3 linhas, 5 linhas, eu vou estar fazendo então um RNA. Como é que eu sei que é RNA? Que reparem que ao invés de timina, eu coloquei uma uracila. Se vocês olharem, ela é igualzinha essa fita, só que no lugar de timina eu coloquei uracila. Então eu sei que isso aqui é um RNA. Outro fator, é uma fita simples, que eu acabei de falar para vocês lá em cima. Tá? Diferente do DNA, é uma fita dupla. Eu tenho uma fita aqui e outra fita aqui, dupla. Essa aqui é uma fita simples, só existe ela. Tá? Inclusive é isso aqui que eu vou agora, desculpa, que vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma. Então isso aqui eu coloquei só que é um RNA, então pode ser um mensageiro, pode ser um ribossome, pode ser o que for, tá legal? Vamos entender aqui a mesma coisa, como eu falei agora, afasta um pouquinho mais, vamos olhar isso aqui um pouquinho mais. Esse trechinho aqui é esse trecho aqui, que eu abri esse trecho todo e a polímerase está lendo somente uma das fitas, ela não está lendo as duas, ela está lendo somente uma das fitas e produzindo então aqui um filamento de RNA. Depois isso aqui vai fechar de novo e volta a ser o que era. E o RNA está aqui. Tá? Copiando essa figura aqui para o próximo slide, só para a gente tentar entender o que está acontecendo daqui para cá. Então isso aqui, como eu falei, é um trechinho pequeno. Tá? Isso aqui é a minha cromátide inteira, então eu tenho 46 filamentos de cromátide na minha célula, 23 da minha mãe e 23 do meu pai. E é a partir desta molécula aqui de DNA, desses 46 fragmentos, como eu falei, 23 da minha mãe e 23 do meu pai, que eu vou estar traduzindo uma pequena parte, vou estar para o meu RNA e vou estar produzindo então a minha proteína a partir disso. Por que isso para mim é interessante? Porque eu sei que a partir desse, vamos supor que isso aqui seja uma das cromátides da minha mãe, eu vou ter a mesma cromática do meu pai, com as mesmas características, com pequenas variações. Eu vou ter aqui a informação como fazer o cabelo da minha mãe, e eu vou ter na outra cromátide que veio do meu pai, como fazer o cabelo do meu pai. Vou juntar essas duas informações, vou produzir RNA do mesmo jeito e os dois vão produzir proteínas a partir dali. Então eu vou produzir proteínas tanto que seja igual da minha mãe, do cabelo da minha mãe, como também do cabelo do meu pai. Ah, mas por que só manifesta uma característica? Porque às vezes ou eu não consigo ler direito aquela informação, ou essa informação aqui ela tem mais afinidade para onde ela vai ter que estar sendo produzida, sendo colocada, no caso, supor que eu falei cabelo, coisas do gênero, tá? E você acaba então manifestando uma determinada característica, mais uma do que a outra. Ou então, pode ser que ela tenha a combinação das duas. Eu estou produzindo os dois RNAs, estou produzindo duas proteínas também ali, as duas têm a mesma afinidade pelo sítio ativo, e no final das contas, então eu acabo tendo uma mescla entre a característica do meu pai e a característica da minha mãe. Tá? Então aqui esse RNA, como eu falei para vocês, vai para fora agora do núcleo. Tá? Aqui a gente tem um esqueminha muito mais bonitinho do que eu fiz. Então você tem aqui a membrana nuclear, tá? DNA dentro dessa membrana nuclear, dentro da carioteca. Eu vou abrir a molécula de DNA, faço o meu RNA a partir dali. Aqui no caso ele colocou como exemplo o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, repare que ele tem as bases nitrogenadas diferentes. É ele que vai me ditar a sequência que vai entrar os aminoácidos. Vai para fora, o ribossomo que está fora do núcleo vai pegar esse RNA mensageiro, vai ler essa informação e vai dizer qual é o RNA transportador que vai se encaixar aqui. Tá? Esse RNA mensageiro se encaixando, o transportador se encaixando aqui, ele vai colocando na sequência certa os meus aminoácidos que estava sendo levado pelo transportador. Então eu tenho o RNA ribossômico para entender essa sequência, tenho o RNA transportador que vai carregar os meus aminoácidos, tá? E eu tenho o meu RNA mensageiro que vai ditar qual é a sequência. Reparem aqui embaixo que eu tenho sequências diferentes, tá? Que vão carregar aminoácidos diferentes. É essa sequência aqui de bases nitrogenadas na base do RNA transportador que vai me dizer qual é o aminoácido que vai entrar. Tá? Isso aí a gente vai ver melhor numa outra aula que a gente vai falando sobre proteínas. Tá legal? Só para vocês entenderem que em alguns casos pode acontecer a inativação desse RNA mensageiro. Tá? Eu tenho aqui um DNA antisense que a gente fala, né? No caso ele vai ser complementar a esse RNA. Como ele está dentro do citoplasma, isso aqui pode se aderir a ele, como vocês podem ver aqui na figurinha. Se isso aqui acontecer,
ele não vai sofrer a transcrição. Tá? Não sofrendo a transcrição, eu não vou produzir essa proteína. Isso pode acontecer em alguns casos. Tá? Por exemplo, uma inativação daquele material genético. Então pode acontecer a inativação de eu não conseguir ler no DNA, pode acontecer a inativação já no citoplasma produzindo um DNA antissense, tá? Que vai inibir a produção da proteína. Mas, como eu falei para vocês, isso aí é material para outra aula, a gente vai discutir isso aí um pouquinho mais para frente. Tá legal? Bom, deixe-me aparecer de novo para vocês. Como eu falei para vocês, a aula hoje é curtinha, tá? Só para vocês poderem entender um pouquinho melhor esse negócio de DNA e RNA, o que é uma transcrição, o que é uma duplicação. Isso é extremamente importante para a gente saber isso, para a gente poder entrar com as características, como é que funciona a primeira lei de Mendel, como é que funciona a segunda lei de Mendel, como é que a gente pode tirar um pedaço, um gene de um determinado organismo e colocar em outro. Tá? Então é o que acontece nos chamados OGMs, né, nos chamados transgênicos e assim por diante. Vai acontecer exatamente isso. Eu tiro pedaços de DNA, de material genético de uma espécie totalmente diferente da que eu estou trabalhando e posso inserir então o material genético ali. Tá? Então é o caso, por exemplo, que vocês vão ver para lá e para cá, uma plantinha que brilha no escuro. Como é que ela brilha no escuro? Eu vou tirar o material genético de uma água viva, por exemplo, que ela tem bioluminescência, e coloco esse gene da bioluminescência dentro daquela planta. Aquela planta, então, ela começa a produzir bioluminescência, ela começa a brilhar no escuro. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, com um peixinho que foi comercializado vai para cá, o chamado Glowfish. O Glowfish ele teve exatamente isso, foi retirado o gene da água viva, foi colocado dentro dele, era para ser só um marcador, que a gente fala, eu vou explicar isso aí depois mais à frente para vocês, o que é um marcador. Tá? Mas ele deu muito mais certo sendo comercializado por um peixinho que brilha no escuro, quando você apaga a luz do aquário, do que propriamente dito como um peixinho marcador para a gente usar dentro de um laboratório. Então foi mais rentável, vamos dizer assim. Tá legal? Não adianta nem perguntar dúvida, que vocês não vão me responder agora, mas fica para a próxima aula, então, quando a gente tiver a nossa atividade síncrona, tá? Que eu espero que já seja na semana que vem. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui essa explicação. Dúvidas, a gente te leva na próxima aula, a gente vai ter um texto para discutir também, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau e beijo para vocês, gente.